Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010, também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso e é com imenso prazer que hoje a gente vai trabalhar a aula de concordância nominal. E vamos direto ao ponto. Quando a gente falou de concordância verbal, a gente disse que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Já na concordância nominal, a relação entre o nome e os seus determinantes. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Mostra aí, vamos lá, ó. Quem é o nome? Pensa aí, é o substantivo. E quem são os determinantes? São as classes que o acompanham. Lembro que lá naquela primeira aula de classes gramaticais, eu disse que aquele quadrinho voltaria no futuro, e ele voltou. Aqui eu tenho o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo. Então, o substantivo, ele sempre é um termo determinado. Isso significa dizer que ele sempre será núcleo de qualquer estrutura nominal. Então, esses caras aqui que o acompanham, eles são os tais determinantes. E a regra é clara. É a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, o substantivo manda e o resto obedece. Então, se o substantivo estiver no singular, quem acompanhar fica no singular. Se ele estiver no plural, quem acompanhar fica no plural. Se ele estiver no feminino, quem acompanhar fica no feminino. E se ele estiver no masculino, quem acompanhar fica no masculino. Só que na hora que eu falei de concordância nominal, muito provavelmente você pensou na relação adjetivo e substantivo e se esqueceu de pensar em artigo, em pronome, em numeral. Agora, quando o pronome concorda com o substantivo, é concordância nominal? Claro. Quando o numeral concorda com o substantivo, é concordância nominal? Claro. Quando o artigo concorda com o substantivo, é concordância nominal? Claro. Mas, Sidney, por que então a gente fica pensando o tempo todo em substantivo e adjetivo? Porque estes elementos são mais incrementados. Então, por exemplo, você tem um substantivo composto e você tem um adjetivo composto, coisa que já não acontece com as outras classes gramaticais.
Fora que aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um pronome, aqui eu tenho um numeral. Beleza. E aqui eu tenho um adjetivo. Mas qualquer termo que acompanhe um substantivo, ele tem por essência um valor adjetivo. Então, na prova, eu poderia colocar assim, ó. Se liga só na malícia do avaliador. Meu filho é esperto. Olha só toda a estrutura. Meu filho é sujeito. Aqui eu tenho o verbo ser. Esperto é uma característica. Então aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Agora se liga só. Este meu, ele é um pronome que é um pronome possessivo, obviamente, porque ele é meu filho. Só que ele é um pronome adjetivo, que acompanha o substantivo. Então, eu posso dizer que este pronome aqui, ele tem valor adjetivo? Claro que eu posso, porque ele acompanha o substantivo. Então, todo elemento que acompanha o substantivo, ele tem em sua essência o valor adjetivo. Então, se eu colocar, os meninos são espertos, os é um artigo. Esse os tem valor adjetivo? Tem, porque ele está acompanhando meninos. Então, cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Se nós não tivéssemos substantivos compostos e adjetivos compostos, nós não teríamos por que continuar estudando concordância nominal. A regra seria aquela, pronto, acabou. Substantivo manda e quem acompanha obedece. Só que eu tenho substantivos compostos. E aí é o seguinte, quando eu tenho um substantivo composto e vou acrescentar o adjetivo, aí eu posso ter dois tipos de concordância. Mas vamos lá, vamos com calma. Primeiro, continuando aqui, ó. Concordância nominal. Como eu já disse a vocês, é o estudo das relações sintáticas entre um nome e seus determinantes. Quem é o nome é o substantivo. Então aqui, ó, o aluno está preocupado. Preocupado, masculino singular, para concordar com quem? Com o aluno. Só que detalhe, esse o é um artigo que também está no masculino singular para concordar com quem? Com o aluno. Então aqui, ó, é um caso de concordância nominal? É esse artigo concordando com o substantivo. Este adjetivo concordando com esse substantivo é um caso de concordância nominal? É também. Agora, por isso que eu falei, geralmente a gente pensa que é só a relação entre o artigo e o substantivo, e não é. É entre o nome e seus determinantes. Agora, olha aqui. Tipos de concordância nominal. Nós temos dois tipos, a atrativa e a gramatical. A gramatical, você já sabe mais ou menos como é que ela funciona, porque ela é muito parecida com a concordância gramatical que a gente tem na verbal. É uma concordância baseada na soma. Essa é a ideia, mas a gente vai ver com calma. E a atrativa, também muito parecido. Ela vai concordar com o elemento mais próximo. Então vamos lá. Na concordância atrativa, o determinante concorda com o núcleo mais próximo. Então aqui, ó, carro e moto nova. Repare que esse nova está no feminino singular para concordar com moto, que é um termo feminino singular e que é o termo mais próximo. Por isso eu chamo de concordância atrativa. Já na gramatical, automaticamente o adjetivo vai para o plural. E vai para o plural do gênero dominante, do cara que manda ali. E quem é o gênero dominante? É o masculino. Então aqui, ó, carro e moto novos. Por que no plural? Porque está concordando com moto e com carro. E por que novos, masculino plural? Porque tem carro, que é um elemento masculino plural. Eu poderia ter ali, ó, milhares de elementos. Se pelo menos um fosse masculino, o plural já seria no masculino. Agora aqui, revista e apostila boas. Por que no plural? Porque está concordando com os dois. Ué, mas por que agora plural no feminino? Ora, porque tanto apostila quanto revista
são elementos femininos. Observe que aqui não tem elemento masculino. Aqui é a revista, aqui é a apostila. Se eu tivesse ali caderno, aí sim. Revista, apostila e caderno, bons. Seria uma concordância gramatical. Então, cuidado. Eu só vou jogar para o plural no masculino se eu tiver pelo menos um elemento masculino. Se todos os elementos forem femininos, obviamente vai ser um plural no feminino. Agora vamos lá. Como é que a gente usa isso? Quando o adjetivo estiver após o substantivo, ou depois do substantivo, você pode pensar assim. Eu até gosto de dizer depois, né? Eu tiro esse após e a gente faz um macetinho. Eu coloco depois. Por que depois? Porque aí você pode pensar no D de 2. Ou seja, dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. Então aqui eu posso dizer filme, novela longa e filme, novela longos. Quando eu digo filme, novela longa, aqui no longa eu tenho uma concordância atrativa, em que está concordando com o substantivo mais próximo, no caso aqui novela, que é feminino singular, por isso longa. Agora, quando eu coloco filme e novela longos, eu faço uma concordância gramatical, que automaticamente joga o adjetivo para o plural. Por quê? Porque ele vai concordar com os dois substantivos. Só que agora é um plural do gênero dominante. E quem é que manda é o masculino. Como aqui eu tenho um filme que é masculino, por isso filme, novela, longos. Agora, um detalhe importante, que muita gente não sabe, por exemplo. Muita gente pensa assim, quando eu coloco filme, novela, longos, os dois são longos. E quando eu coloco filme, novela, longa, apenas a novela é longa, né? O filme não, o filme é breve. Não. Na verdade, aqui eu tenho um caso facultativo de concordância. Então, se é facultativo, caramba, não muda nada. Então, tanto faz eu dizer filme, novela longa ou filme, novela longos. Quando eu coloco filme, novela longa, não significa que só a novela é longa, não. O filme também é. Então, cuidado com isso, tá? Não há gramático no mundo que diga que existe uma diferenciação nesse processo. Ambos são longos. Agora, aqui é um caso de escolha, uma estilística. Ele é que opta. Agora, isso serve para quê? Para vários aspectos. Por exemplo, o camarada coloca assim, dentre as opções abaixo, assinale aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua. Aí ele coloca filme, novela longa, filme, novela longos, e coloca outras frases que não tem nada a ver nem com filme nem com novela. Aí você vai pensar, uma delas está errada, quando na verdade as duas estão o quê? Certas. E uma questão de reescritura. Essa derrubaria meio mundo. Eu coloco filme, novela longos na frase do enunciado. E digo que dá para reescrever sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido da seguinte forma: filme e novela longa. Caraca, aí o aluno pira. Vai pensar, gramatical beleza, porque eu já vi essa frase. Mas mantendo o mesmo sentido? Não, vai alterar, pô, tá doido? Só que não altera não. Mantém a correção gramatical e mantém o sentido também. Então cuidado com isso, tá? Agora aqui, com o adjetivo antes, e aí foi por isso que eu fiz a troca, Eu troquei o após pelo depois para você pensar no D de 2, dois tipos de concordância. Agora, quando tiver antes, eu vou pensar no A de atrativa. Então aqui, esse adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo, já que a concordância é atrativa. Como o substantivo mais próximo se apresenta no feminino singular, este adjetivo vai ficar no feminino singular. Então, eu vou colocar saborosa, torta e bolo. Mas, Sidney, eu queria colocar saborosos. Então, você tem que jogar o adjetivo para depois do substantivo composto, para aí sim fazer uma concordância gramatical. Do jeito que está aqui, só pode concordar com o substantivo mais próximo, independentemente de como ele venha a se apresentar. Então, aqui está torta, feminino singular. Mas se eu colocasse tortas, aí ficaria saborosas, tortas e bolo. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar. Hiperopa, atenção para a lógica. Se liga só, galera.
Olhem essas frases. Esse período, no caso aqui, ó. Eu vi um carneiro e um roseral, florido ou floridos? Aí o cara olha e fala assim, floridos, tem dois, né, Sidney? Olha a lógica. Quem é que pode ser florido de fato? Só o roseral, o carneiro não. Então eu vi um carneiro e um roseral florido, pois de fato quem é florido é o roseral. E também o sol e o mar azul. Eu não posso colocar azuis, pois teoricamente pelo nosso conhecimento de mundo, o sol é amarelo e o mar sim é azul. Sim, o mar perto da minha casa é verde. Pô, é só uma convenção, tá? Então vamos lá aqui, ó. Agora o bicho vai pegar, gente, ó. Quando a gente coloca o plural dos adjetivos, eu tenho o plural do adjetivo simples e eu tenho o plural do adjetivo composto. Aí você vai pensar, mas se o plural do adjetivo é simples, deveria ser apenas uma concordância com o substantivo, não é? Então, deveria. Só que eu tenho um caso especial, que é quando eu tenho um substantivo na função de adjetivo. É a famosa cor que não é cor. Como assim, Sidney? Não é que não seja uma cor. É porque quando surgiu na língua portuguesa, ela não surgiu primeiro como cor. Não surgiu primeiro como um adjetivo. Ela surgiu como alguma outra coisa. E ela surgiu primeiro como um substantivo. Então, quando eu tenho um substantivo na função de adjetivo, essa expressão é invariável. Eu não consigo jogar para o plural. Então, aqui, ó, camisa vinho. Olha só a diferença de vinho para verde. Vou colocar aqui camisa verde. Perdão. A palavra verde, ela tem alguma outra função, a não ser a função de cor? Aí você vai falar, é o Hulk. Não, pelo amor de Deus, né? Não é o Hulk, não. Verde é só cor. Então, é a cor primária. Surgiu assim na língua portuguesa, como cor, como adjetivo. Então, ó, no singular, camisa verde. E no plural, camisas verdes. Então, é uma palavra que varia e que respeita quem? O substantivo. Então, aqui eu tenho um caso de concordância nominal, em que o substantivo manda e o adjetivo obedece. Agora, quando a gente pensa na palavra vinho, a palavra vinho, ela é uma cor, beleza, eu concordo. Mas além de cor, ela é o quê? Vinho. Então ela surgiu primeiro na língua portuguesa como uma bebida, como o vinho, né? Que a gente toma lá uma bebida. Agora, além de uma bebida, ela agora também é o quê? Uma cor. Só que neste momento ela se torna invariável. Então, ó, no singular, camisa vinho. E no plural, camisas vinho. A próxima ali, laranja. Eu concordo que laranja seja uma cor. Por exemplo, o próprio laque, ele tem em suas cores a cor laranja. Agora, além de cor, ela também é o quê? Uma fruta. E surgiu primeiro como fruta. Então, é invariável. Então, no singular, uniforme laranja. E no plural, uniformes laranja. Agora, vamos testar você, que gosta da cor rosa. Camisa rosa. No singular. E no plural, camisas rosa também. Então, ó, vinho, rosa, laranja, abacate, cinza e por aí vai. E toda expressão que tiver assim, ó, cor de. Então, se eu disser assim, ó, comprei 10 blusas, não, comprei uma blusa cor de abacate, cor de abóbora, ó, comprei uma blusa cor de abóbora, só que agora eu comprei 10. Então, eu comprei 10 blusas cor de abóbora. A expressão fica invariável, até porque tudo isso aqui, na verdade, antes era assim, ó. Antigamente as pessoas não falavam, comprei 10 camisas vinho. As pessoas diziam, comprei 10 camisas cor de vinho. Não falava que comprou 10 uniformes laranja. Falava que comprou 10 uniformes cor de laranja. Então, sempre tinha essa expressão cor de. Só que a língua,
ela é baseada no princípio da economia linguística. Eu quero falar o mais rápido possível e quero entender o mais rápido possível. Então, essa expressão corder alguma coisa foi sumindo. Só que a premissa de deixar no singular invariável continuou. Então, vamos lá, ó. O próximo aqui é com adjetivo composto. Teoricamente, esse é um pouco mais difícil. Porque, vamos lá, eu tenho dois termos. Eu tenho adjetivo composto. Ou eu não vou variar ninguém, ou eu vou variar apenas o último elemento. Quando é que eu não vou variar ninguém? Quando este último elemento funcionar como um substantivo em sua essência. E quando é que eu vou variar o último? Quando este último elemento funcionar como um adjetivo em sua essência, ou seja, sozinho ele é adjetivo. Então aqui, ó, quarto e verde escuro. Olha para a palavra escuro. A palavra escuro, sozinha, ela é um substantivo ou ela é um adjetivo? Ela é um adjetivo. Não posso dizer que escuro é uma característica do quarto? Posso. Então aqui, este elemento é um adjetivo. Aí lembra que eu disse? Ou eu não vario ninguém, ou eu vario só o último. Então, a princípio, quem é que nunca varia? A princípio, quem não varia é o primeiro elemento. Então, eu olho para o último elemento. Se o último elemento for um adjetivo, somente ele varia. E se o último elemento for um substantivo? Aí ninguém varia. Então, ali agora, é um adjetivo? É. Ele pode variar? Pode. Então, ó, no singular, quarto verde escuro. E no plural, quartos verde escuros. Vamos para o próximo. Olho azul claro. Olha logo para o último elemento. Claro, é ou não é a característica do olho? É. Posso ou não posso considerar como adjetivo? Posso. Então, agora, neste momento, somente ele varia. Então, ó, no singular, olho azul claro. E no plural, olhos azul claros. Dá uma vontade de falar azuis, né? Mas eu só poderia dizer azuis se o azul tivesse aparecido sozinho. Então, olho azul e olhos azuis. Se for dentro do adjetivo composto, o primeiro elemento não pode variar, a princípio. Agora aqui, quando é que vai ficar invariável total? Quando o último elemento for um substantivo sozinho. Então aqui, ó, cabelo vermelho fogo. Olha para o último elemento, fogo. A palavra fogo, sozinha, ela não pode ser um adjetivo. Ela não é uma característica do cabelo. A palavra fogo sozinha, ela é um substantivo. E o que isso significa neste momento? Que agora tudo vai ser invariável. Então, no singular, cabelo vermelho fogo. E no plural, cabelos vermelho fogo. Tudo invariável, tudo no singular. Agora, tem exceção? Tem. Acompanha aí. É a expressão surdo-mudo. No singular, beleza, surdo-mudo. E no plural, meninos surdos mudos. Caramba, Sidney, por quê? Vamos lá. Hoje, a gente tem tecnologia suficiente para saber que nem todo surdo é mudo, assim como nem todo mudo é surdo. Mas antigamente a gente não tinha essa tecnologia. Então o que a gente imaginava? Que todo surdo automaticamente era o quê? Mudo. E pronto. E a gramática não é uma coisa que você fez agora de uma hora para outra. Gramática é uma coisa antiga. Então, quando estavam lá cunhando a gramática para nós estudarmos, era a época que a gente também não tinha tecnologia suficiente e que a gente achava que todo surdo era mudo. E aí, nesse momento, pensa comigo, são duas características. Quando eu digo que o Pedro tem um olho azul e que o João tem um olho azul claro, são processos distintos, beleza, eu concordo, mas é só uma característica. Dizer que o João tem um olho azul claro é só uma característica. Ué, não são duas, não? Não, seriam duas se eu falasse que ele tem um olho direito azul e o olho esquerdo verde, aí seriam duas características. Mas dizer que ele tem um olho azul claro, isso é só uma tonalidade, é só uma característica. Agora, quando eu digo que o cara é surdo e mudo, são quantas características? Duas. E é por isso que a gramática permitiu a concordância dos dois elementos. Então aqui a gente tem uma exceção e cuidado para não cair nessa pegadinha, tá? Agora, galera, continuando, nós vamos finalmente falar dos casos especiais de concordância. Essa palavra aqui, a palavra bastante,
a gente já viu na primeira aulinha de classes gramaticais, quando a gente vai falar do advérbio, porque de fato é uma palavra perigosa. Ela se assemelha à palavra muito, e ela pode funcionar como um advérbio, porém pode funcionar como um pronome indefinido. Ela vai variar quando for um pronome indefinido. E ela não vai variar, fica lá de forma invariável, quando for um advérbio. Aqui a gente já está brincando com o macetinho do 300, mas vamos pela relação gramatical. Se é um adjetivo, se é um advérbio, é invariável, fica obrigatoriamente no singular. E para ser um advérbio, tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. É assim que funciona. E o pronome? Ora, se ele é um pronome, ele tem que estar ligado a quem? A um nome. E quem é um nome na língua portuguesa? O substantivo. Então, ó, grave isso aqui. Para que seja um advérbio, ficando obrigatoriamente no singular, tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Para que seja um pronome indefinido, tem que estar ligado a um nome. E quem é o nome? É o substantivo. Aí tem um macetinho do 300 que a gente já viu, mas a gente relembra aqui de novo. Ó. O 300 é um número, e número é classe variável. E aqui só o pronome é classe variável, o advérbio é classe invariável. Então, se eu consigo colocar o número 300, eu tenho um pronome indefinido. Se eu não conseguir colocar o número 300, eu tenho um advérbio, classe invariável. Então, olhando aqui para a estrutura, ó. Eles fizeram pontinho, pontinho exercícios, e isso os deixou pontinho, pontinho preparados. Galera, dá para dizer que eles fizeram 300 exercícios. Então, isso os deixou, eles fizeram, na verdade, bastantes exercícios. E isso os deixou 300 preparados? Não, não rola. Então, agora, isso os deixou bastante preparados. Vamos fazer a prova dos 9. A primeira lacuna, ela está ligada com a palavra exercícios. Qual é a classe gramatical de exercícios? É um substantivo. Então, aqui pronto, eu tenho a relação de concordância nominal. O substantivo manda e o pronome obedece. Se aqui o substantivo estivesse no singular, o pronome ficaria no singular. Mas como o substantivo se apresenta no plural, o pronome ficou no plural. Agora, olha a próxima lacuna. A próxima lacuna, ela está ligada à palavra preparados. Está ligado a um adjetivo, ou a um verbo, ou a um próprio advérbio, significa que a palavra bastante funciona como advérbio, ficando obrigatoriamente no singular. Agora, vamos lá, vamos ampliar isso aqui. Como o cara pode fazer questões com isso? Ele pode fazer 3 tipos de questões. Ele pode fazer uma mera questão de concordância nominal e perguntar se a frase está certa ou errada de acordo com a concordância. E aí você já sabe como é que funciona, macetinho 300 vai te auxiliar. Pode perguntar a classe gramatical, qual é a função morfológica dos termos destacados. Você também já sabe. Quando estiver ligado a um substantivo, é um pronome indefinido. Quando estiver ligado a um adjetivo, a um verbo, a um próprio advérbio, é um advérbio. Fora o macetinho do 300. Se eu consigo colocar o 300, é pronome. Se eu não consigo colocar o 300, é advérbio. Mas ele pode estender isso para a função sintática. E, para nossa sorte, é sempre a mesma análise. Quando for um advérbio, essa é a função morfológica. E sintática vai ser o famoso adjunto adverbial de intensidade. E ali em cima, não é um pronome indefinido? Mas pega aí comigo, ó. Não é um pronome que acompanha o nome? Está acompanhando o substantivo? Qual é a função sintática? Também é de adjunto. Só que agora de adjunto adnominal. Existem outras possibilidades? Não, nenhuma. E é por isso que eu já estou te apresentando aqui agora. Então, cuidado, não demole, são sempre essas as análises e o avaliador não tem para onde correr e você vai pegá-lo de calça arriada, tá? Agora vamos para o próximo.
O próximo aqui é a palavra meio. A palavra meio, ela pode ser invariável, funcionando de fato como um advérbio, ou ela pode variar, funcionando como um numeral adjetivo. É claro que eu não estou falando do substantivo meia que eu coloco no pé. Eu estou falando de outra coisa. Então, quando é que vai ficar invariável? Quando eu conseguir colocar a expressão mais ou menos. E quando é que vai variar? Quando eu conseguir colocar a expressão metade. Então, aqui, ó, a mulher está meio triste ou ela está meia triste? O problema é que no dia a dia as pessoas usam essa expressão errada. No dia a dia é muito comum alguém dizer assim, ó, a mulher está meia triste. Só que aí pensa comigo, meia variável tem que significar metade. Eu vou dizer que a mulher está metade cansada, ela está cansada só da cintura para baixo? Não, isso é impossível. Na verdade, a intenção aqui foi dar uma intensificada na expressão. Eu digo que ela está muito cansada, que ela está pouco cansada, ou que ela está, ó, mais ou menos cansada, ou seja, que ela está meio cansada. Então aqui entra o meio. Agora a próxima nenhum cristão erra, né? Quem é que vai dizer que bebi meio lata? Bebi meio lata, não. Bebeu metade da lata, então bebi meia lata. E aí algo interessante é você perceber que esse meio aqui está ligado ao adjetivo triste e que essa meia aqui está ligada ao substantivo lata. Isso pode servir também como auxílio. Vamos lá, ó. Próxima. Menos, pseudo, alerta e salvo. Primeiro, começando pelo menos. Todas essas expressões aqui são invariáveis, mas o falante comum, ele às vezes acaba cometendo alguns equívocos e ele escreve menos. Ele fala menos e a galera vem com um preconceito linguístico forte em cima do cara. Ah, burrão, né? Burrão pra caramba, né? Fala menos. Deixa eu defender o cara. Ele não fala menos porque é burro, não. Na verdade, ele faz uma concordância natural de qualquer falante comum da língua portuguesa. Então, ele vai dizer assim, eu tirei menos cópias. Há menos pessoas aqui, porque ele vai pegar o termo e vai concordar com o referente. Se o referente for feminino plural, ele vai dizer menos. Agora, você que estudou um pouquinho mais para concurso, sabe que não existe a palavra menos, e sim apenas o advérbio menos, que é um advérbio intensificador. Aí, continuando, pseudo, que significa falso, também não varia. Então, não posso dizer que fulana é uma pseudo-intelectual. Eu tenho que dizer que a fulana é uma pseudo-intelectual. Alerta no sentido de atenção não varia e salvo no sentido de exceção também não varia. Agora, de todas, a pior palavra para quem estuda é a palavra alerta. Porque o dedo coça para jogar para o plural. Olha aqui, ó, nós permanecemos alerta. Dá vontade de colocar alertas, não dá, mas não pode não, é no singular, tá? Então, ó, menos, pseudo, alerta e salvo, sempre invariáveis. Agora, continuando aqui. Nesse momento, você vai marcar um asterisco no teu material. Aqui, ó, asterisco. Não é asterístico não, tá? É asterisco. Você vai marcar um asterisco aí. E por que você vai fazer isso agora? Porque essa expressão é uma das que mais caem, e ela é, sem sombra de dúvidas, a mais perigosa. Porque o aluno não dá muita atenção e no dia a dia tem muito erro. Por exemplo, quem nunca foi a um mercado, a um bar, a um restaurante, até mesmo a uma farmácia, e que tenha visto lá uma plaquinha assim, normalmente é proibido a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Quem nunca viu essa plaquinha? Só que essa plaquinha está errada. Quem nunca foi a um condomínio que precisasse, por exemplo, entregar o documento? E aí sempre tem lá uma plaquinha assim, é necessário a apresentação de documentos. Caramba! Muita gente já viu isso assim, só que também está errada. E eu, na verdade, tenho duas formas corretas. Tenho duas. Quando eu tenho é bom, é necessário, é proibido, na verdade, quando eu tenho o verbo ser mais um adjetivo, eles vão fazer referência a um substantivo.
Se o substantivo não possui o determinante, ou seja, não tiver ali um artigo, não tiver ali um pronome, a expressão fica invariável. É bom, é necessário, é proibido. Agora, se a expressão possui um determinante, como um artigo, como um pronome, aí vai variar. Aí eu posso colocar é boa, é necessária, é proibida. Então aqui, galera, ó. Cerveja é gostosa ou cerveja é gostoso? É só você olhar. Esse verbo ser mais esse adjetivo, eles estão fazendo referência à cerveja, que é um substantivo. Que detalhe, não tem determinante. Então a expressão fica invariável. Então eu digo cerveja é gostoso. Agora, a cerveja é gostosa. E detalhe, não é só com artigo não. Eu poderia ter colocado assim, ó. Minha cerveja é gostosa. Então lá, quando você visualiza a plaquinha das bebidas, eu teria duas oportunidades de colocar de forma correta. Ou eu colocaria, é proibido venda de bebidas alcoólicas, ou então é proibida a venda de bebidas alcoólicas. Lá no condomínio é a mesma coisa. Ou eu digo, é necessário a apresentação de documentos, ou então é necessária a apresentação de documentos. Tranquilo? Beleza? Então não dá mole, porque isso daqui às vezes vem dentro de um período um pouco maior. É só uma brincadeirazinha, é só às vezes um artigozinho ou um pronome. Na maioria das vezes na prova é um artigo. Então se o cara não prestar atenção, ele derrapa, tá? Aí continuando aqui, ó. A palavra possível, ela faz uma das concordâncias mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Como diria... Esqueci o nome do desenho que eu ia citar, olha só. É o... esqueci. Depois eu vou lembrar e eu vou citar aqui agora. Vou citar aqui agora não, vou citar depois quando eu lembrar, né? Mas agora eu esqueci. Vamos lá. A palavra possível, tô tentando lembrar. A palavra possível, ela faz uma concordância com a expressão adverbial. O mais, as mais, os mais ou então menos. Então, no final das contas, a palavra possível e essa expressão adverbial aqui, ó, o adjetivo possível e essa expressão adverbial, eles serão correlacionados. Então, vão formar um par e eles vão se comportar de forma isolada na frase. E quem vai mandar na concordância, no final das contas, vai ser o artigozinho. Então, vai ser o mais possível, a mais possível, então, ó, os mais possíveis, ou então as mais possíveis, e também com menos. Tanto faz. Então, aqui, ó. Olha a primeira frase. Ele é o mais esforçado possível. Ninguém estranha. Olha a segunda. Eles são os mais esforçados possíveis. Ninguém estranha. Olha a terceira. Eles são os mais esforçados possível. Opa, essa daí a galera já estranha. Mas olha só como é que tudo está perfeito. A palavra esforçado concorda com o sujeito. Então, ó, ele é esforçado. Eles são esforçados. Eles são esforçados. Agora, a palavra possível concorda com a expressãozinha adverbial aqui, ó. Então, o mais possível, os mais possíveis e os mais possíveis. Agora, como avaliador, pode tentar derrubar o candidato com isso, já que agora você está ligado que o possível tem que se relacionar com o mais ou os mais. Pode fazer assim, ó. Eu posso colocar: comprei alimentos o menos caro possível. Aí eu pergunto se essa frase está certa ou errada, de acordo com o padrão culto da língua. Aí o que muito candidato vai fazer? Possível e o menos. O menos possível, então está certo. Mas lembra que eu disse que essa expressão ela é correlacionada? Ela é um par? Eu posso retirar?
que, na verdade, a relação entre essas duas estruturas aqui é uma relação separada do resto da sentença? Aí olha só o resto da sentença. Comprei alimentos caro? Mas peraí, caro não está relacionado a alimentos? Então deveria ser comprei alimentos caros. Então, cara, nesse momento, o avaliador, ele tira o teu foco de atenção. Ele faz você olhar só para cá, para o menos possível, e faz você não olhar para o resto. Então, quando aparecer essa expressão, não olhe só para o menos possível ou os mais possíveis. Olhe para toda a estrutura para ver se tem algum outro errinho ali. Porque geralmente o que o cara faz? Ele coloca assim, dentre as opções abaixo, assinale aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua, ou então que tem um erro de concordância. Pô, se eu colocar só caro aqui, eu tenho um erro de concordância. Então tem que tomar cuidado, tá? Então vamos lá, ó. A próxima é uma expressão pouquíssimo dominada pelas pessoas. Eu aqui vou colocar todas as possibilidades, mas até te alerto, em prova até hoje ela foi cobrada só de um jeito, mas você precisa saber todas as outras. O que seria a expressão haja vista? É uma expressão que significa levando em consideração. É isso que significa, levando em consideração. Só que vai dominar isso quem já, de repente, faz uma faculdade. Porque no ensino fundamental e no ensino médio, dificilmente os professores utilizam essa expressão. Aí quando o cara pisa lá na faculdade, no primeiro período, ele começa a escutar direto. Os professores têm o hábito de utilizar. Aí ele vai na prova e ele coloca haja visto. E aí, obviamente, o professor dá uma canetada. Por que eu não posso colocar visto? Porque vista eu só tenho uma. Então é invariável. Então, por isso que vista é sempre invariável. Então, teoricamente, a gente leva para nós que a expressão haja vista, depois de aprendida, é sempre invariável, que não tem flexão mais nenhuma, só que existe. Não com a palavra vista, mas com a palavra haja. Então, eu posso ter aqui, ó, haja vista nossos problemas, temos de fazer algo. Eu posso ter hajam vista nossos problemas, temos de fazer algo. Então, tanto faz haja vista ou hajam vista. Claro, se aqui o termo aparece no plural, porque se aparecesse só no singular, eu só poderia ter, obviamente, o haja vista. Mas ainda existe a possibilidade de colocar o haja vista a, em que o a vai ser uma preposiçãozinha. Então, haja vista a nossos problemas. Olha só que parada louca. Isso existe, Sidney? Existe. Mas, para tua sorte, em provas, vem sim para o haja vista, como se fosse uma expressão invariável mesmo, de fato. Mas é bom você saber todas as possibilidades, tá? Então, vamos lá. Próximo termo aí, o termo anexo. Galera, o termo anexo, ele é simplesmente variável e vai concordar com o sujeito. Então, quando eu digo que ele é variável, é porque tem anexo, mas também tem anexa, também tem anexos, também tem anexas. Então, aqui, ó, segue, anexo, o arquivo, e seguem anexos, os arquivos. Porém, existe uma expressãozinha que a gente diz que é invariável, que é a expressão em anexo. Então vamos lá, ó. Anexo, como a gente já viu, é uma expressão variável. E em anexo é uma expressão invariável. Agora, o que isso significa? Que eu não tenho em anexa, em anexos e em anexas. Eu só tenho a expressão em anexo. Tudo bem que alguns gramáticos repudiam essa expressão. Dizem que ela não deveria nem existir na língua portuguesa, mas eu não posso ignorá-la porque ela surge nas provas. Então você tem que saber. Agora, olha a malícia. O cara poderia colocar assim, ó. Segue em anexo o documento.
Até aí, tudo bem. Agora, e se ele flexionasse ali documento? Se ele colocasse assim, ó, documentos, aí ficaria os documentos. Eu poderia continuar tendo segue em anexo os documentos? Aí você vai pensar, ué, pode, Sidney, em anexo é invariável, mas peraí, quem é que está seguindo? Os documentos. Então, o avaliador, ele chama a tua atenção apenas para cá, para a expressão em anexo, que de fato é invariável, e faz você não olhar para o resto da estrutura. E aqui, no caso, seria seguem em anexo os documentos. Então, não dá esse mole não, pelo amor de Deus, tá? Agora, continuando aqui, ó. Eu tenho a expressão mesmo. A expressão mesmo, ela concorda com o seu referente. Então eu digo, ele mesmo fará isso e elas mesmas farão isso. Então, ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas. É assim que funciona. Detalhe interessante. Não tem aquela gramática de elevador? Não sei o que, se o mesmo estiver parado. Aquilo ali é um erro. Porque eu não posso utilizar o mesmo para fazer uma referência de um elemento distante. Tem que ser assim, ó, próximozinho. Ali caberia o pronome ele e não o pronome mesmo lá naquela noticiazinha de elevador que tem muito provavelmente no teu condomínio. Tranquilo? Então vamos lá. Galera, agora que a gente já viu um panorama geral, a gente já pode cair para dentro das questões e tentar observar como a gente vai empregar isso dentro das questões. Então vamos lá. Primeira questão aqui. Assinale a alternativa em que ocorreu erro de concordância nominal. Então ele quer errada. Letra A. Livro e revista velhos. Observem que aqui eu tenho substantivo composto com adjetivo. E se o adjetivo apareceu depois do substantivo composto, eu posso ter dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. O que aconteceu aqui? Uma gramatical, pois o adjetivo está no plural para concordar com os dois substantivos. E detalhe, está no plural do gênero dominante, que é o masculino. E por quê? Porque apareceu livro, que é um elemento masculino. Mas eu também poderia ter uma concordância atrativa, concordando o adjetivo com o substantivo mais próximo. No caso aqui, revista. Então, eu poderia ter livro e revista velha. Velha seria atrativa para concordar apenas com revista, mas estaria certo do mesmo jeito. Quando eu coloco aliança e anel bonito, aqui está certo, eu fiz uma concordância atrativa, pois bonito está concordando com anel. Mas já que eu coloquei o adjetivo depois, eu poderia ter uma concordância gramatical. Então, eu poderia dizer aliança e anel bonitos. Ficaria no plural para concordar com os dois. E como tem anel que é masculino, plural no masculino. Agora aqui, rio e floresta antiga, tá certo? Tá. Concordância atrativa, concordando apenas com floresta, que é feminino singular. Mas eu poderia ter uma concordância gramatical. E eu poderia colocar rio e floresta antigos. Ficaria no plural para concordar com os dois substantivos e ficaria no plural no masculino para concordar com o gênero dominante, que é o masculino, no caso aqui a palavra rio. Agora a letra D. Homem, mulher e criança distraídas. Espera aí. Se eu coloquei o adjetivo depois, eu até posso fazer dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. Na atrativa, eu teria que concordar com criança, que é o elemento mais próximo. Como criança é o elemento feminino singular, eu poderia ter na concordância atrativa homem, mulher e criança distraída. E na concordância gramatical, eu poderia ter homem, mulher e criança distraídos. Plural para concordar com todo mundo e plural no masculino para concordar com o homem, que é o elemento masculino. Aqui só existiria uma possibilidade de ter o distraídas como forma correta. Se eu tirasse a palavra homem, aí eu poderia ter mulher e criança distraídas. Seria o que a gente chama de concordância gramatical. Só elemento feminino, a mulher, a criança e distraídas, plural no feminino. Mas se eu tiver um elemento masculino, aí o plural obrigatoriamente tem que ser no masculino. Então aqui o gabarito, letra D de dado.
Continuando. Próxima questão aí, muito boa, ó. Assinale a frase que contraria a norma culta quanto à concordância nominal. Olha a letra A. Falou bastantes verdades. Posso ou não posso dizer que ele falou 300 verdades? Pode. Detalhe, bastante está ligado a quem? Verdade. Verdades é um substantivo, então ali é um pronome indefinido e que vai respeitar o substantivo. Então, como o substantivo se encontra no plural, o pronome também ficou no plural. Agora, na letra B. Já estou quites com o colégio. Espera aí. A palavra quite concorda com o seu referente. Então, é eu estou quite e nós estamos quites. Então, se aqui é já estou quite com o colégio. Gabarito, letra B de bola. A título de curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras. Nós continuávamos alerta. Alerta no sentido de atenção, então permanece no singular. E haverá menos dificuldades na prova. Não existe a palavra menos, então tudo ok, tudo certinho. Vamos para a questão 3. Na questão 3 diz assim, ó. Cometeu-se erro no emprego de anexo em. Vamos lá. A palavra anexo concorda. Então, anexas seguirão as fotocópias, né? Feminino plural. Então, anexas. Em anexo, estou mandando 2 documentos. Em anexo não é invariável. Aqui não tem mais nenhuma pegadinha. Então, tudo ok. Letra C. Estão anexos os requerimentos. Os requerimentos masculino plural. Então, anexos. E agora? Anexo seguiu uma foto. Uma foto é feminino singular. Então, tem que ser anexa. Então, aqui, ó, anexa seguiu uma foto. Gabarito, letra D de dado. Próxima questão aí, ó. Questão muito boa, por sinal, ó. Assinale o erro de concordância nominal. Vocês vão ver que aqui essa questão trabalha com aquele verbo ser mais o adjetivo. Então, se tiver o verbo ser mais o adjetivo, vai fazer referência a um substantivo. Se o substantivo não possui o determinante, a expressão fica invariável. É bom, é necessário, é proibido e por aí vai. Mas se possui o determinante, aí vai variar. É boa, é necessária, é proibida e por aí vai. Então, aqui, ó, maçã é ótimo. Maçã é um substantivo sozinho, não tem ali nenhum determinante. Então tá tudo ok. Mas e se eu colocasse a maçã? Aí ficaria a maçã é ótima. Letra B, é necessário atenção, apenas atenção, então tá certo. Mas se eu colocasse a atenção, aí ficaria necessária a atenção. Letra C, não será permitida a interferência de ninguém. Parece que está tudo ok, não é? Mas olha só, interferência aqui não apareceu com determinante. Então tem que ser não será permitido interferência de ninguém. Eu só poderia ter permitida se eu colocasse o a aqui, ó. Não será permitida a interferência de ninguém. Então, gabarito, letra C. E na letra D, música é sempre bom. E se fosse a música? A música é sempre boa. Então, vamos lá. Próxima questão. Essa questão aqui é sensacional. Ela parece muito simplesinha, mas ela tem muito conteúdo para a gente abordar, ó. Marque o erro de concordância. Você vai ver que na letra A e na letra C, o avaliador já tentou ludibriar o candidato, colocando os alunos ficaram sós na sala e os alunos ficaram só na sala, para que alguém pense que uma delas está errada, quando na verdade as duas estão certas. Quando o cara colocou sós, isso aqui é um adjetivo, que significa sozinhos. E quando o cara colocou só, isso aqui é um advérbio, que significa somente. Então, quando eu digo que os alunos ficaram sós na sala, significa que eles ficaram sozinhos na sala. Não tinha mais ninguém com eles. E quando eu digo que os alunos ficaram só na sala, significa que eles ficaram somente na sala, não foram para o banheiro, não foram para o corredor e por aí vai. Então, as duas expressões estão perfeitas. E eu fico entre a B e a D. Mas aí agora eu mato, né? Porque na D, ele colocou assim, ó. Márcia está meio cansada. Ou seja, ela está mais ou menos cansada. Então tá certo. Então só sobrou o quê? A B de bola. Se não for a B, a gente anula. Na B tá assim, já era 12:30. Opa, o certo é já era 12:30, que é de meia hora.
Mas, professor, eu não poderia colocar meio de meio minuto? Caramba, pensa comigo. Quem é que vai olhar para o relógio e vai falar assim, ó, são que horas? Não, peraí, que eu estou esperando aqui o ponteiro do segundo bater no 30 para eu dizer que é meio-dia e meio minuto. Porra, não vai fazer isso. Se você quiser dizer que é meio minuto, você vai ter que escrever que é meio minuto. Até porque ninguém, sã consciência, faria isso. Você responderia meio-dia, pronto, acabou. Você não vai ficar, opa, meio minuto e 27 segundos. Você não faz isso. Agora, é uma convenção que a meia hora pode ficar só um meia. Então, já era meio-dia e meia, porque já era meio-dia e meia hora. E agora eu te pergunto, eu posso dizer, aqui, ó, nem precisava apagar isso, tinha espaço, mas vamos lá. É meio-dia, são meio-dia. Eu posso dizer é meio-dia e são meio-dia, ou eu só posso usar um? Eu só posso usar um. Quando eu tenho a expressão igual ou menor que um, o verbo sempre fica no singular. Então, o que é o meio-dia? É a metade de um dia. O que é a meia-noite? É a metade de uma noite. Então, quando é igual a um ou menor que um, sempre fica no singular. Então, eu só posso dizer é meio-dia. Eu jamais poderia dizer são meio-dia. O problema é que no nosso cotidiano, as pessoas dizem são meio-dia, mas está errado, tá? O certo é meio-dia, é meia-noite. E agora aqui, ó, nossa próxima questãozinha, muito maneirinha, tá assim. Assinale a opção incorreta quanto à concordância nominal. Letra A, colecionava jornais e revistas antigas. Certo. Jogamos ali o adjetivo para depois do substantivo composto, fizemos uma concordância atrativa, mas poderia ser uma concordância gramatical. Colecionava jornais e revistas antigos. Letra B. Ao meio-dia e meia desceram para o almoço. Acabamos de ver que essa expressão está certa. Ao meio-dia e meia hora. Letra C. Tinha pelo computador sincero respeito e admiração. Ó, adjetivo antes do substantivo composto concorda só com o elemento mais próximo. Respeito masculino singular, sincero masculino singular. Letra D. Quaisquer que sejam as dificuldades, tudo será resolvido. A palavra qualquer é interessantíssima. Ela é a única palavra na língua portuguesa que tem o seu plural no meio. Então, ó, qualquer problema e quaisquer problemas. Tudo ok. E na letra E, ela mesmo se negar a conhecê-lo melhor. O certo seria ela mesma. Gabarito, letra E. Questão 7. Questão 7 diz assim, ó. É uma questão para julgar o item certo e errado. A respeito do texto a seguir, julgue o item abaixo. Alertava, porém, que da mesma forma devemos ficar alerta quando vemos alguém extremamente vil, pois equivalente vileza poderá ser encontrada em qualquer um. A concordância de alerta com devemos é gramaticalmente opcional. Aí também é possível empregar alertas. Claro que não. Alerta no sentido de atenção é sempre invariável. Então, a questão 7, errada. E questão 8, e nossa última questão. Com ele, ler o mundo tornou-se virtualmente possível, haja vista que sua natureza imaterial o faz umbico. A flexão de feminino em haja vista deve-se à concordância com a palavra feminina natureza. Não, a expressão haja vista é uma expressão que significa levando em consideração. Então, ela não está concordando com ninguém ali. Então, não está vista porque é natureza, vista porque ela é invariável. Então, não precisa. Então, aqui, questão 8, errada. E para finalizar, como de costume, uma mensagem bacana do nosso querido Ayrton Senna. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. E isso é verdade. Todo ser humano, quando está lá no fundo do poço, ele ainda tem forças para ir além. E nesse momento agora, eu sei que você deve estar pensando assim, caraca, assim, eu estou cansadão, estou... Mas pensa aqui comigo. Você está vendo essas aulas, você está vendo que eu estou resfriado. E eu estou aqui, ó, pá, na batida, gravando firme e forte. Eu poderia falar, ó, não quero gravar agora não, deixa para gravar depois. Mas aí eu ia deixar quem na mão? Ia deixar o concurseiro na mão.
Mas não, eu estou aqui, ó, firme e forte, me entupindo de remédio e caindo para dentro. Claro, é meu trabalho e eu tenho que executar meu trabalho, mas eu poderia desenrolar e falar, não, deixa para eu fazer depois. Eu não ia perder nada, mas eu quero fazer agora, porque se eu deixar para depois, pode não ter data na agenda, pode complicar e o aluno vai ficar sem o material para poder estudar para o concurso. Então, todo ser humano tem muita força e você tem muita força, basta acreditar em você, tá? Então, tamo junto, galera, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então, aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90, cara. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.